Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Aqui é o professor Marcos Oliveto, professor de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos anteriores. Vamos falar de propriedade das potências com aplicações. Tá? Gostaria que você se inscrevesse no canal se ainda não é inscrito e deixe o seu joinha para estar ajudando aí na divulgação, tá ok? Vamos lá. Bom, nós vamos aplicar a propriedade das potências da seguinte forma. Nota que eu tenho 5 elevado ao quadrado vezes 25, onde 25 é um quadrado perfeito, 5 ao quadrado. Mas nós vimos na primeira aula que quando nós temos base igual, nós podemos conservar a nossa base e somar os expoentes. É o que nós vamos fazer. Nota bem que aqui eu tenho base A vezes, no caso, A elevado a M vezes A elevado a N. Você conserva o A e soma os expoentes, M mais N. Ou seja, eu vou transformar esse 25 em 5 ao quadrado. E aí eu teria base igual. Então, 25 eu posso representar como 5 ao quadrado. Dessa maneira, se eu multiplicar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, é possível que eu conserve o 5, que é a minha base, e some os expoentes. Ou seja, você conserva o 5, que é a sua base, e você soma os expoentes. 2 mais 2, que nesse caso vai dar 4. E se você notar, 5 elevado ao expoente 4 significa dizer que o 5 está multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Portanto, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá um total de 625. Tá bom? Vamos para o próximo. Agora, eu vou utilizar outra propriedade quando eu tenho um quociente entre dois numerais, entre o dividendo e o divisor. Tá? Nesse caso, você pode utilizar o método das chaves, que você também consegue chegar no resultado rápido, ou pode utilizar a propriedade das potências. Quando você tem divisão de base igual, você conserva a base e subtrai os expoentes. Sempre você vai subtrair o expoente do numerador do expoente do denominador. Sempre dessa forma. Tá bom? Ou seja, se você fatorar o 64, você vai ver que o 64 nada mais é do que 4 elevado ao cubo. E aí você consegue, nesse caso específico, tá, ter bases iguais. No caso, base igual a 4. Você pode conservar o 4 e lembra-se, pessoal, quando você tem um número sozinho, significa que o expoente 1 aqui, sempre dessa forma. Tá? Da mesma forma que eu tenho 1 embaixo dividindo ele, eu tenho o expoente 1 acompanhando ele. Tá bom? Não esquece disso. Tá? Sempre que um numeral estiver sozinho, eu vou ter o 1 como expoente. E nesse caso fica fácil. Quociente de base igual, eu conservo a minha base e subtraio os expoentes. Subtraio sempre o numerador do denominador. Tá? O expoente do numerador menos o expoente do denominador. Nesse caso, fica 3 menos 1, que vai dar o total de 2. Significa dizer que é 4 elevado ao quadrado, ou seja, né, o 4 multiplica por ele mesmo 2 vezes. Tá bom? Nesse caso, 4 vezes 4 vai dar 16. Tá? Olha uma outra propriedade bem interessante. Potência de potência. Nós vimos nas aulas, na videoaula 1, que quando você tem potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Tá bom? Ou seja, nesse caso, fica fácil ver que você conserva a base, que é o 3, e multiplica 2 vezes 4. Sempre dessa forma, pessoal, porque eu tenho potência de potência. Nada de somar expoente nesse caso. Você só soma quando você tem um produto de base igual. Aí você soma os expoentes. Nesse caso, você vai multiplicar os expoentes, porque eu tenho potência de potência. Tá? Então, fica 2 vezes 4, que vai dar um total de 8, ou seja, 3 elevado ao expoente 8. E com isso é fácil ver que 3 elevado a 8 nada mais é do que o 3, uma sequência de 3 multiplicado por ele mesmo 8 vezes. Nota, o 3 se repete 8 vezes porque o expoente aqui é 8. Quando você fizer essa multiplicação sequencial, você vai ter 6.561. Tudo bem? Para o próximo.
Agora eu tenho produto elevado a um determinado expoente. Tá? Nós vimos também na videoaula 1, aplicando essa propriedade, que quando eu tenho A vezes B elevado a M, tanto A está elevado a M, quanto o B está elevado a M. E é um produto entre eles. Significa que tanto 5 está elevado ao quadrado, como 3 também está elevado ao quadrado. Tá bom? Fazendo com número, olha como fica fácil. 5 vezes 3 elevado ao quadrado significa dizer que o 5 está elevado ao quadrado, vezes o 3 também está elevado ao quadrado. E você sabe que 5 ao quadrado nada mais é do que o 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, assim como o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Tá? Ou, se você quiser, 5 ao quadrado você sabe que é 25, 3 ao quadrado você sabe que é 9, e 25 vezes 9 você consegue fazer rapidamente 225. Tudo bem? Tranquilo? Dica! Volta às videoaulas anteriores e veja a propriedade das potências. Muito tranquilo. Se você conseguir compreender a propriedade das potências, o teu problema com a matemática básica, tá, vai diminuir bastante. Porque quando nós chegarmos na radiciação, nós vamos ver que a radiciação ela é a operação inversa da potenciação. E aí você vai conseguir ter um êxito muito maior. Tudo bem? Bom, queridos, por hoje é só. Gostaria de agradecer a vocês e não esquece, tá? Se você puder curtir o vídeo, curte aí para estar ajudando o professor. E também, se não é inscrito no canal, se inscreva. E aí embaixo está o referencial teórico de onde eu tirei esse material. Todo o material dos meus vídeos foi tirado desse referencial teórico. Tudo bem? Dessa forma, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tá? Tchau, tchau.